a todos vocês inscritos aqui no canal da Suno Research. Eu sou a Gabriela Mosman, analista de investimentos, e hoje eu estou aqui na Suno para fazer uma entrevista muito especial. Ficou curioso para saber com quem eu vou estar falando nesse vídeo? Então assiste o vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa muito bacana. Mas antes, eu já vou pedir também que você se inscreva aqui no canal, ativa ali o sininho das notificações e já deixe seu like no vídeo. E também não esqueça de ir comentando suas dúvidas, o que você quiser que a gente traga mais de conteúdo aqui para o canal. Como eu te contei, o meu convidado é uma pessoa muito inteligente. Ele se formou na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Ele também estudou na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ele trabalhou como analista de investimentos no Bradesco Asset Management, trabalhou durante 6 anos na Fama Investimentos e agora ele completa mais de 10 anos na Brasil Capital, como um dos gestores, fundadores e sócios da gestora. Então, hoje eu estou aqui entrevistando o André Ribeiro. Muito obrigada, André, por estar aqui com a gente. Eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes, contar um pouquinho quem tu é, tua trajetória. Tá ótimo, legal. Obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês. Bom, meu nome é André Ribeiro, eu sou um dos sócios gestores da Brasil Capital. A empresa está completando 11 anos agora, em outubro. Nosso primeiro fundo acabou de completar esses 11 anos, no meio de uma década perdida, sob o ponto de vista econômico, para o país. A boa notícia é que, ainda assim, a gente foi capaz de capturar resultados bastante positivos ao longo desse período. A Brasil Capital é uma companhia 100% dedicada ao investimento em ações, numa única carteira que é dividida em alguns fundos. O importante dizer que basicamente, a equipe de 15 pessoas, sendo 10 dedicadas ao investimento em companhias, está sempre focada em gerar resultados para um mesmo produto, a uma mesma carteira, que é, no fim das contas, onde está investido o nosso capital, o capital das famílias, de quem a gente cuida do dinheiro, dos investidores institucionais, fundos de pensão, seguradoras, e clientes, pessoas físicas. Eu tenho 20 anos dedicados a entendimento de companhias e análise de empresas. Acho que é super importante dizer que a equipe da Brasil Capital, a equipe de gestão, em conjunto construiu o nosso resultado ao longo do tempo. Quer dizer, lá atrás, há 11 anos, a nossa cota era 1 e hoje a cota é quase 15. E foi a mesma equipe que gerou esses resultados, isso é super importante, e basicamente tentando entender profundamente cada uma das empresas em que a gente investe, empresas que sejam dominantes estruturalmente, que estejam em setores com barreiras de entrada e que sejam geridas por gente honesta, de altíssimo nível, alinhada, competente, que seja capaz de gerar resultados ao longo dos anos. E eu sempre me dediquei ao entendimento desse tipo de companhias. Então são 20 anos de estrada, 11 na Brasil Capital. Perfeito. André, você poderia nos contar qual que é o perfil de pessoa que investe nos fundos da Brasil Capital? Claro. No início, em 2008 e nos primeiros anos da Brasil Capital, a gente basicamente investia o capital de famílias bastante sofisticadas que objetivavam investimentos de longo prazo e a captura de resultados investindo em empresas abertas em bolsa. Ao longo dos anos, a gente acabou abrindo também para investidores institucionais locais e estrangeiros, então fundos de pensão, seguradoras fazem parte da base de clientes e, mais recentemente, pessoas físicas via plataformas. Então, no fim das contas, é o público em geral que tem acesso aos fundos da Brasil Capital. E na sua opinião, assim, o que o cotista ele deveria saber antes de entrar em algum fundo de vocês? Na verdade, a Brasil Capital tem uma única estratégia, que é investir em
algo em torno de 20 companhias que sejam capazes de gerar resultados crescentes ao longo do tempo. Isso significa gerar lucros crescentes ao longo dos anos, empresas que sejam dominantes nos seus respectivos setores. Então eu diria que o investidor da Brasil Capital deveria esperar ter companhias dominantes em seus setores com lucros crescentes que eventualmente gerarão apreciação do fundo ao longo do tempo. A gente sabe que a correlação entre valorização do fundo e crescimento de lucro das companhias é muito alta. Então, apesar de haver uma volatilidade relativamente alta para o investidor médio comum de curto prazo, ao longo dos anos, o objetivo é capturar os resultados crescentes das companhias e isso de fato acontece. Perfeito. Para quem quer conhecer um pouquinho, vai aparecer aqui na tela um pouquinho das informações sobre os fundos da Brasil Capital. Que basicamente hoje vocês têm 2 fundos, um mais para investidor institucional e um que está mais disponível nas plataformas, correto? Na verdade, são 2 fundos, sem considerar os veículos de previdência que estão sendo lançados, tá? Em parceria com algumas seguradoras. Mas a gente tem o Brasil Capital FIA, que é o nosso fundo original, que existe desde 2008. Ele é para investidores qualificados. E aí, em 2012, a gente criou o Brasil Capital FIA 30, que é um fundo para investidores institucionais e para o público em geral. E é esse o que está disponível nas plataformas. Perfeito. É importante dizer que os sócios da Brasil Capital investem nesses 2 fundos e, basicamente, os fundos são exatamente iguais. O que muda é o benchmark de cada um. Do primeiro fundo, em 2008, o benchmark é o IGPM mais 6, e do fundo que está disponível nas plataformas, para as pessoas físicas e para os investidores em geral, investidores institucionais, como fundos de pensão, seguradoras, o benchmark é o Ibovespa. Perfeito. Então, falando um pouquinho de cenário macroeconômico, como que tu observa a recuperação da atividade econômica no Brasil e o que isso pode afetar as empresas, tanto que existe no Brasil como o que o Brasil Capital investe? É de fato uma situação curiosa, porque para quem olha os jornais, a gente vê uma recuperação anêmica do PIB, um crescimento muito fraco. O que é importante dizer é que a composição do crescimento do PIB tem sido muito saudável. Basicamente, a gente tem o Estado saindo da economia, sendo substituído pelo setor privado. E, basicamente, o Estado tem saído da economia numa velocidade maior do que o setor privado tem entrado. E é por isso que, de certo modo, a gente não vê o ambiente de juros mais baixos tendo um efeito no crescimento do PIB. Então, apesar da recuperação anêmica, a gente tem visto a tendência com muito bons olhos e acha que, de fato, o governo tem feito um trabalho muito construtivo e que vai gerar frutos ao longo dos trimestres. Perfeito. E em questão, assim, a gente percebe que os juros baixaram, estão havendo algumas reformas, propostas de reforma, mas a gente observa que muitos estrangeiros estão saindo da nossa bolsa. Tu considera que o Brasil está ficando menos atrativo para investimento? Por quê? Eu acho que o Brasil, no fim das contas, ele tem ficado mais atrativo para investimentos, especialmente investimentos estrangeiros, especialmente se a gente considerar o nível atual do real, que está relativamente depreciado na nossa visão. Então, quando a gente considera o nível da moeda somado ao potencial de crescimento de lucro das empresas no mercado local, a gente entende que o momento é bastante propício também para o investidor estrangeiro investir no país. A grande questão é que as experiências recentes do investidor estrangeiro em mercados emergentes, seja na Turquia, no México, mais recentemente na Argentina e mesmo no Brasil, na reeleição da Dilma, foi uma experiência muito negativa. Como o momento no mercado externo está relativamente questionável em termos de solidez e sustentabilidade do crescimento de lucros ao longo dos próximos anos nos países desenvolvidos, especialmente Estados Unidos e Europa, o investidor estrangeiro ele está mais a risco como um todo. E aí a gente vai para mercados emergentes e considerando que a experiência recente
do estrangeiro em mercados emergentes não foi positiva, somado ao fato de que a parte de relações públicas do nosso governo, ou de relações com investidores do nosso governo, demorou a entender que é necessário fazer um trabalho de aproximação com o capital externo, a gente de fato tem essas saídas de capital da Bolsa Brasileira. É preciso também considerar que a Bolsa divulga as entradas e saídas de investidores estrangeiros e a gente tem que considerar nessa conta as ofertas que têm sido realizadas. Então, no fim das contas, o fluxo estrangeiro para a Bolsa Brasileira esse ano é marginalmente negativo, ou seja, ainda, no fim das contas, negativo. Muitos dos fundos estrangeiros que estão saindo têm a ver com alocação a mercados emergentes em geral. Então, lá fora, o grande alocador de capitais ele recebe um resgate de fundos emergentes e o Brasil entra na mesma sacola de mercados emergentes e ainda não consegue enxergar o país como uma história diferenciada em relação aos outros emergentes, que eu acho que de fato tem uma história construtiva para ser contada ao longo dos próximos semestres e anos. Você quer fazer perguntas também para o André Ribeiro? Então eu vou te convidar para participar do Velo Summit, que vai ser um evento realizado pela Suno, onde o André vai estar palestrando em conjunto com o Thiago Reis, César Paiva, diversos outros nomes do mercado. O evento vai ser no dia 26 de outubro, no WTC, aqui em São Paulo. Nesse evento, além das palestras que você vai estar podendo assistir, você vai poder realizar networking com diversos investidores, trocar ideias, ter insights valiosos, aprender muito. Então eu te convido para acessar o link aqui abaixo para entender mais sobre o evento. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para compartilhar ele com as pessoas que também possam se interessar. Dá uma curtida, se inscrever no canal, deixa aqui embaixo também as perguntas com o André, a gente pode gravar novamente com ele ou também gravar com outras pessoas que você considera interessante. Então, para finalizar, André, muito obrigada por ter vindo. Eu vou te presentear aqui com o nosso livro Guia Suno de Dividendos. É um prazer, sinta-se sempre muito bem recebido aqui na Suno. Eu agradeço muito pela receptividade, é um prazer falar com todos os ouvintes, potenciais clientes, enfim, disseminar a cultura de investimento em empresas brasileiras e obrigado pelo Guia Suno Dividendos do Thiago, certamente vai ajudar no entendimento ainda maior do mercado de ações. Muito obrigada.